Olá, sou a Marília Passos, gerente de marketing do Resort Fazenda São João. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Nós estamos falando de Williams Henrique de Oliveira. Ele é gestor de vendas do grupo Aqui Mais Valor. Williams, obrigado, seja bem-vindo a mais um TV Call Center. Williams, de fato você é uma pessoa já conhecida no Call Center, mas muitos não te conhecem. Nós estamos hoje ao vivo para Portugal, Índia, Venezuela, Espanha. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Williams e a sua trajetória. Ok, legal. Eu me chamo Williams Henrique de Oliveira, eu tenho 44 anos. Eu trabalho no call center já há 24 anos, né? Desde 95, 94, iniciei minha trajetória no call center trabalhando, prestando serviço ao Banco do Bradesco, né? Eu trabalhava na época no atendimento do cartão de crédito do Banco do Bradesco. Era mais atendimento focado no estabelecimento, que naquela época o cartão Bradesco ele tinha o próprio atendimento aos estabelecimentos, né? Ainda nós não tínhamos a Visanet, a Cielo como que é hoje. E a minha função na época como operador, eu comecei lá fazendo atendimento, fazendo antecipação de vendas, fazendo liberação de material, que era aquela maquininha, fazia todo aquele processo de cartão, né? Então esse foi o meu contato inicial com o call center. E desde então eu nunca mais saí do call center e até hoje eu trabalho focado no call center. Quantos anos, desses 26 anos, quantos anos você ficou como operador de call center? Olha, eu fiquei como operador de call center por volta de 3 anos, Ricardo. Eu passei por vários setores como operador de call center, né? Eu entrei desde o atendimento receptivo, eu fui operador que eu dava treinamento para operadores que entravam no call center, eu era operador trainee na época. Eu passei para a área de compliance, onde eu fazia todo o processo de compras indevidas, e depois foi uma fase onde eu tive a monitoria de qualidade. Eu ouvia ligações de outros operadores como especialista e passava para eles a maneira de fazer de uma forma diferente, tanto no atendimento receptivo como no ativo. Você fez tanto atendimento receptivo ativo? Sim, os dois. Os dois. Qual é o melhor? Olha, não é o melhor, eu acho que os dois são tão importantes um contra o outro. Aí vai um pouco mais de identificação. Eu me identifiquei mais fazendo vendas e ativo. Esse foi o mercado que eu segui e que eu fui muito bem, me dei muito bem nessa questão de desenvolver o relacionamento fazendo ativo. Eu me dei muito melhor. Em qual empresa você teve essa transição de sair de operador para um supervisor, por exemplo? Foi no Banco do Bradesco. Eu tive lá a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que me ajudaram ao longo do caminho a me desenvolver. No Banco do Bradesco eu passei por todas essas fases que um operador passa. Iniciei, depois dei treinamento, passei pela área de qualidade, passei pela área de treinamento e até me tornar supervisor. Foi uma escola então para você? E foi uma escola que me ajudou bastante a me desenvolver como profissional e também como pessoa, né? O call center foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. O call center hoje ele oferece para as pessoas uma progressão profissional. Você ficou quanto tempo no Bradesco quando você foi no seu Olha, primeiro emprego? eu prestei serviço para o Bradesco pela Ética Recursos Humanos, que era a Manpower, de 95 a 97. De 97 a 2000, eu fiquei mais ou menos uns 6 anos no banco. Trajetória do Williams Henrique pós-Bradesco, por onde o Williams passou? Olha, após a saída do Bradesco, eu tive convites de trabalhar em empresas de call center de grande porte, né, como a Contax, foi o meu primeiro contato depois do Bradesco. Trabalhei na Teleperformance, trabalhei na Dedic, algumas empresas que já até mudaram de nome atualmente, e também trabalhei, minha maior trajetória de call center, empresa de call center, foi na CSU. Quanto tempo você ficou na CSU? A CSU eu trabalhei em 2 momentos e eu tive lá 5 anos de uma trajetória bem sucedida. Então, arrisco a dizer que foi então uma gestão de vendas, né? Uma vez seu perfil é esse. Sim, meu perfil de vendas foi vendas. Desde que eu saí do banco do Bradesco, a minha trajetória foi focada em vendas. Em vendas.
foi focado em vendas, e todas essas empresas pelo qual eu passei, eu tive essa adaptação com vendas. Trabalhei com vários tipos de produtos, né? Desde produtos bancários, né, consórcio, financiamento, atendimento de o Auto Finance, que era o HSBC na época, e cartão de crédito. Também foi um período muito grande que eu fiz vendas de cartão de crédito com uma equipe. E também vendi já remédio, trabalhei com a Onofre, a drogaria Onofre, trabalhei 2 anos fazendo venda de remédio ativa e receptiva. Então, trabalhei com vários tipos de produtos. O internauta que está agora ao vivo ouvindo você, qual a dica para aquele profissional que é da parte de vendas você poderia passar de importância em trabalhar em vendas? Quais são as dicas para ele ser um profissional de sucesso? Olha, um profissional de sucesso em vendas, ele tem que ter foco e determinação. Primeiro, ele tem que saber muito bem que fazer a venda, principalmente ativa, não é fácil. Nós temos 3 desafios na vendas ativa. O primeiro desafio é encontrar o cliente. O segundo desafio, quando você encontra o cliente, é fazer uma abordagem e criar um relacionamento com ele. E depois passar a confiança. Se você conseguir fazer de forma adequada essas 3 etapas, com certeza você vai ser bem sucedido. No ativo, você precisa ter muita perseverança. Quando você faz o ativo, você tem que ter ritmo, certo? Se você perde o ritmo no ativo, você não consegue encontrar o cliente. Então hoje você tem que ter aí no mínimo de 100 a 200 sorteios, que a gente fala, né, em vendas ativas, para que você tenha 30% de eficiência em contato com o cliente. Com isso você consegue desenvolver um atendimento mais próximo com aquele que você conseguir encontrar. Tá certo? Então a dica é focar no atendimento personalizado. Né? Nós sabemos que hoje o call center é muito titularizado como o primeiro emprego, né, de muitos jovens, né? E muitos jovens, até porque da necessidade, acaba caindo até no televenda sem ter o tipo de perfil, e meio que há muito tempo foi meio que banalizado, né? Falando que o operador, você é operador de call center, aquele cara que me liga de sábado, o dia que eu estou descansando, né? Mas qual a importância que você vê na vida das pessoas que trabalham ou começam a sua carreira no contact center? Olha, Ricardo, o contact center hoje ele é um mercado, um segmento muito democrático e eclético, tá certo? O call center hoje ele dá oportunidade para vários. Um exemplo de oportunidade são a questão da idade. No call center hoje você tem pessoas que podem trabalhar no call center de vários níveis de idade. Lógico que o jovem é o maior número de profissionais que entram, até porque é o primeiro emprego e o call center tem essa oportunidade. O call center é importante na vida das pessoas por um único motivo: ela ajuda as pessoas a progredirem profissionalmente. Quem trabalha no call center consegue desenvolver algumas coisas importantes no profissional. Primeiro, comprometimento. Segundo, ele tem um raciocínio lógico. Você consegue desenvolver o raciocínio lógico porque você tem que desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo. Falar com o cliente, manusear o sistema, você consegue se desenvolver falando, você tem uma dicção menor. O call center treina as pessoas para que elas se desenvolvam como profissionais. É uma progressão. Quem trabalha no call center, quem tem o primeiro emprego, normalmente não tem experiência. E quando entra, o call center tem um setor de treinamento, os profissionais de treinamento do call center são muito qualificados. Eu participei e tive o prazer de trabalhar com muitos deles, que ensinam muito bem as pessoas a se desenvolverem. E foi o que aconteceu comigo, eu sou um exemplo disso. Eu, quando iniciei no call center, não sabia fazer praticamente muita coisa. Um cara jovem, experiente, e o call center me ensinou tantas coisas que hoje eu consigo ter uma vida melhor. Esse ensinamento que você teve, né? Então você falou da importância na vida de um operador, de uma pessoa que está começando. Mas na sua vida, qual foi a importância na vida profissional e pessoal? O que o call center trouxe para o Willians até agora? Olha, são 26 anos, né? De 24, 26 anos. Hoje o call center na minha vida foi um dos pilares para que eu pudesse me desenvolver como pessoa e como profissional. Nos momentos tantos que eu tive, né, todo mundo tem momentos baixos e altos na vida, né, seja profissional ou pessoal. E sempre nesses momentos, tanto alto como baixo, o call center estava lá para me apoiar, tá certo? Profissionalmente, o call center me fez hoje um profissional um pouco mais qualificado do que eu era muito tempo atrás, ao ponto de poder desenvolver tarefas e desenvolver equipes e desenvolver pessoas. E na minha vida pessoal, tudo que eu tenho, eu construí através do call center. É um segmento que eu vou ficar, acho que até me aposentar.
não tenho como sair do call center. Call center virou a minha vida, né? Pessoal e profissional. Pessoalmente, fez eu realizar alguns sonhos, né, que quando eu comecei poderia ser impossível, né? Viajar, fiz algumas viagens que muita gente gostaria, eu consegui fazer, ter o sonho da casa própria, estou ajudando a minha filha a se estudar, a se desenvolver, tudo através do call center. Então a importância do call center na vida das pessoas é uma oportunidade que alguns segmentos talvez não dariam. Muito bom. Qual foi a área dentro do call center que você mais se identificou? Porque tem várias áreas, sim, né? Mas qual aquela que você se simpatizou mais? Olha, eu me simpatizei mais com as vendas e o meu fator dentro do call center com a venda, o meu primeiro contato foi, eu estava como supervisor de uma equipe de atendimento receptivo, onde era questão de fraude, né? E eu comecei a estudar, comecei a fazer faculdade e eu precisava ganhar um pouco mais. E eu conheci um gestor de vendas e eu sabia que lá tinha um comissionamento. E eu falei, olha, eu gostaria muito de ir para a área de vendas e o meu interesse realmente é ganhar mais dinheiro. Né? Essa foi a questão que eu passei para o gestor. E ele falou, não, eu preciso de pessoas que queiram se engajar e tenham coragem de fazer a venda acontecer, porque não é muito simples, né? Eu falei, mas eu nunca vendi, eu não sei se eu tenho esse know-how, ou se eu vou ter essa capacidade. Ele falou, não, vender é uma coisa que todos nós sabemos. Só que as pessoas costumam achar que vendas é um bicho de 7 cabeças. Mas a partir do momento que você começa a fazer, você começa a determinar os parâmetros, como você vai desenvolver, porque você não sai vendendo de qualquer jeito, você aprende. E desde então, estou até hoje e não me arrependo. Vendas faz parte da minha vida. Costumo muito ajudar algumas pessoas a se desenvolverem em questão de vendas. A pouca experiência que eu tenho, eu tento passar para essas pessoas. E foi o que fez com que eu mudasse a minha vida. Muito bem. Internautas, nós vamos agora dar uma pausa para o nosso convidado Williams tomar uma água, né, ficar mais tranquilo. Nós vamos fazer nossos agradecimentos agora para você que nos assiste e nos dá aí a sua contribuição. Um grande abraço para o José Roberto, para a Sônia Magalhães, Cristiane Lima, um beijo, Cris. Júlio Almeida, um grande parceiro aí de mercado, também um forte abraço. Elisângela Alves, Celso Fernandes, a equipe SMS Santander da Aqui Mais Valor e também a equipe do Banco do Brasil, o Emílio Brito, a Maria Edith, a Glorinha Alves, manda um beijo para a filha. Beijo, filha. E o Antônio Jordão, um grande abraço, Jordão. Também você de Portugal, Espanha, Venezuela e Colômbia, que toda terça-feira está aqui conosco participando do programa. Williams, qual a importância do call center para o país, para um momento emergente do Brasil? Olha, o call center hoje é um dos maiores empregadores do país, né? Nós somos em torno de 1,5 milhão de profissionais trabalhando para o call center hoje, Ricardo. A tendência do mercado esse ano para 2018 é que o call center cresça em torno de 7,5% comparando o que aconteceu no ano passado. O call center é um segmento que hoje é necessário para o país. Primeiro, para o desenvolvimento do primeiro emprego e desenvolvimento sustentável que a gente precisa hoje no nosso país. E o call center ele vem dando sua contribuição. O faturamento passa de bilhões, né, que a gente sabe muito bem, e vem acompanhando um desenvolvimento através de tecnologia muito grande, tá certo? E essa tecnologia que o call center vem trazendo de benefício para o mercado está sendo utilizado por outros segmentos, tá certo? Então o call center tem uma importância enorme para o país. Quais as dificuldades que você já teve dentro de um call center em uma implantação? Olha, as dificuldades que eu tive, tanto numa implantação de terceiros como de call center próprio, é mudar a cultura, tá certo? Porque a cultura, as pessoas enxergavam o call center, como você diz anteriormente, de uma forma meio banalizada, marginalizada. E quando você vai implantar um setor de vendas, que uma empresa já desenvolvia de uma forma diferente, ele não enxerga que o call center vai ser uma forma adequada para se fazer aquela venda. Então você tem que quebrar a cultura, mudar a cabeça das pessoas para que você possa conseguir a produtividade. Isso não é simples, não é fácil. Normalmente você vai lidar com um exército de pessoas contra, tá certo? E você vai ter que ter muito jogo de cintura, muita adaptação,
conseguir fazer primeiro uma coisa, depois mudar a outra para uma enquadrar com a outra. Tá? Então, todos os processos que eu tive de implantação, a maior dificuldade foi a cultura. A cultura. É. Quais são as próximas tendências hoje no call center? O que você vê? Olha, o que eu vejo de tendência para o call center hoje são o autoatendimento, autosserviços e atendimentos de resposta rápida, né? A gente vê aí que até a Google vem buscando aí uma inteligência artificial que vem se falando aí atualmente para ter uma resposta mais rápida e que o próprio robô possa atender o cliente, né? Até surgiu alguns comentários que nós teremos demissão em massa. Eu não acredito nisso, o call center vai continuar sendo call center e a gente vai ter muito espaço ainda para trabalhar. Essa tecnologia que vem ajudando nessa tendência vai ajudar numa questão muito básica que é o atendimento em home, que hoje é uma tendência também. Antes de falar de home, eu vou ainda expressar um pouco mais esse assunto de tendência. Você mencionou na pergunta anterior sobre o comportamento, né, das pessoas através da implantação. Uma vez colocado uma tecnologia, você acha que também o consumidor ele está preparado para essa nova tecnologia, de falar com robô, de falar no WhatsApp? Existe uma resistência? Como é que você vê essa adaptação também na parte do consumidor final? Ricardo, hoje o call center tem 3 pilares, né? Que é processos, pessoas e tecnologia, tá? Processos ele muda automaticamente porque as empresas elas têm que buscar mais adequação ao mercado, melhores produtos, mais qualidade, etc. Pessoas, elas se desenvolvem. Hoje, uma criança de 7 anos tem 7 vezes ou 10 vezes mais informação do que tinha um faraó muito tempo atrás. Então, as pessoas elas vão mudarem automaticamente, tá certo? E a tecnologia ela está aí para apoiar as pessoas para que elas possam e os processos e as pessoas possam se enquadrar uma outra. Eu acredito que pode demorar um tempo, mas as pessoas vão se adequar a esse novo processo. E os profissionais de call center, eles têm que buscar adequação, têm que buscar se orientar, ir atrás de novas tecnologias, ver como funcionam essas tecnologias, aprender com elas, porque existe um mercado em mudança e quem se atualizar em relação a isso terá oportunidades de crescimento. Tá certo? As empresas vão colocar o processo para funcionar porque a tecnologia vai obrigá-las e as pessoas vão obrigá-las que as empresas façam isso. Então os profissionais de call center têm que se atualizar como todo profissional de outro segmento. Então se atualizem e vão atrás porque o próprio cliente final ele vai se atualizar, ele vai se adaptar. Pode demorar um pouco, mas ele vai se adaptar. E é algo que eu tenho certeza que isso vai mudar nos próximos anos. Falando em mudança, né, em tecnologia, começou agora, principalmente nos últimos anos, mais fortemente, falar sobre home office, né? Atendimento em home office. E você participou já de alguma implantação dentro da sua carreira nesses últimos anos? Já. Alguma coisa de home office? Conta um pouquinho para nós. Eu tive um contato recentemente e também já tive com outros contatos com home, né? Home é uma tendência muito importante e que vai facilitar muito a vida tanto das empresas de call center como dos profissionais, né? Por quê? Hoje nós perdemos em torno de 4 horas de locomoção, em média, em São Paulo, para você ir do trabalho para casa. A média de velocidade hoje do trânsito de São Paulo é 17 km por hora, tá certo? Então a qualidade de vida que um profissional está buscando vai fazer com que o home office cresça, tá certo? E traga mais produtividade. E a intenção do home office também é diminuir uma questão muito problemática em call center, que é a questão de assiduidade e turnover, que é a rotatividade. Com isso, a gente levando mais qualidade para o profissional ele vai se adequar melhor àquele produto, àquele cliente e a tendência é que isso aconteça. Você acredita que o profissional trabalhando em casa, você diminui a parte de assiduidade, você diminui o absenteísmo, o turnover? Você acha que ele trabalha melhor? É uma questão que vai levar qualidade. Dentro dessa implantação, isso já acontece hoje? Sim. É fato? É fato. Hoje, com as implantações pelo qual eu já passei, 2 implantações e uma qual eu tenho acompanhado, a assiduidade é muito melhor do que num call center normal. A questão da rotatividade também diminui bastante.
tá? Porque o profissional ele se torna mais engajado porque a qualidade de vida dele é melhor. Hoje ele reconhece isso. Isso, exatamente. Quais são os desafios para o profissional que vai trabalhar em home também? Primeiro, ele vai ter que se adequar em questão de, lá na residência dele, ter um comprometimento, tá certo? E ele vai ter que ter um local de trabalho específico, ele não vai poder misturar muitas coisas, tá certo? Importante também no home office é a tecnologia que vai ser utilizada. As empresas de call center, elas vão ter que se adaptar nessa tecnologia para levar para esse profissional a oportunidade de fazer o seu trabalho também com mais qualidade, mais eficiência e que ele veja o resultado dele e a produtividade dele acontecer. Hoje, para você ter uma ideia, na mudança que nós tivemos na CLT recentemente, ela já traz uma mudança para o teleoperador, com a intenção de facilitar esse trabalho de teleoperador em home office, entendeu? É uma mudança de comportamento também do profissional que vai para cá. Você deu um bom exemplo dizendo sobre você colocar o seu ambiente de uma maneira corporativa. A gente sabe que o ruído, né, acaba aparecendo, é a companhia de gás que passa, o cachorro que late, a criança que chora. Como é que você consegue identificar esses problemas, né, e não deixar isso acontecer quando um operador está atendendo o seu cliente e não passe por esses ruídos externos? Como é que você pode garantir isso? Olha, hoje nós temos bastante tecnologia que pode ajudar em relação a isso, né? A tecnologia, nós temos um atendimento online, você pode ouvir ligações de qualquer operador, ele estando onde ele estiver, você consegue ouvir online a ligação, ele nem percebe que você está acompanhando. Se você precisar dar um feedback para ele, você fala com ele, o cliente não vai te ouvir, tá? Além de tudo isso, você tem as ligações que são gravadas, que você pode acompanhar. Nós temos tecnologias que você pode acompanhar online o desenvolvimento, até as telas que está sendo utilizada pelo próprio operador. Então você tem muitas ferramentas que você pode acompanhar, monitorar e garantir a qualidade da execução do trabalho do teleoperador. Há algum termo feito entre a empresa e esse profissional desses riscos, do que ele pode, o que ele não pode, ou quais são os pontos de atenções, ou não precisa disso? Olha, normalmente existe sim um termo, né? Principalmente quem tem muitas empresas que vão aderir a esse novo sistema, as pessoas são tratadas como CLT em alguns casos. Perfeito. E todo o termo de um CLT presencial ou home é o mesmo. Ele tem que seguir alguns parâmetros de qualidade, eficiência, pontualidade e prestar um bom serviço, né? Você acredita que esse percentual deva aumentar no próximo ano, junto com, você falou no começo da entrevista que em 2018 o crescimento do call center foi em 7,5%, 8%. Você acredita que qual o percentual que vai migrar em 2019, não só de operador, mas administrativo, monitor de qualidade, que possam começar a migrar a trabalhar em casa? Olha, Ricardo, pelas atuais pesquisas que eu tenho acompanhado, o mercado, esse ano, 26% a 27% vai ser voltado para o teleatendimento e o teleserviço e atendimentos de resposta rápida e também o home, né? É um número bem expressivo. Isso, então o mercado ele já está mudando e a tendência é que esse percentual continue aumentando, tá certo? Essa é uma tendência porque a tecnologia veio contribuir para que isso aconteça. Hoje nós temos muitas ferramentas que ajudam você a fazer esse trabalho, tanto à distância e como o trabalho de resposta rápida e o teleatendimento, o teleserviço e o home, com certeza vai aumentar. Esse ano, pelas pesquisas que eu tenho acompanhado, é de 26% a 27%. Tecnologia é muito bom. Tecnologia hoje, como nós estamos falando, existe. Mas a cabeça hoje do gestor, né, do RH, ele está pronto para o home office? Ou ele ainda está retraído, ele tem desconfiança em deixar as pessoas em casa e de fato saber se ela está trabalhando ou não? Qual é o sentimento hoje desses gestores? O sentimento é que ainda há uma retração. Por que há essa reação contrária? Porque, na verdade, as pessoas enxergam que a pessoa que está em casa ela não vai ter a mesma produtividade ou a mesma contribuição que ela presencial, né? As pessoas ainda têm. Mas isso é uma barreira que vai ser quebrada como outras foram quebradas no call center e no seu desenvolvimento. Em 10 anos o call center desenvolveu muita coisa, tá certo?
Em 10 anos cresceu 244% a mão de obra do call center. Tá certo? É um número muito expressivo. E a tendência do home office é que as pessoas vão se adaptando aos poucos, e essa barreira que existe tanto no RH ou existe até nas pessoas de trabalhar no mesmo caso, essa tendência é acabar. Aos poucos ir se adaptando, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Williams, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ótimo. Por você ter participado do nosso programa, eu gostaria de entregar para você o livro Gestão Estratégica de Contact Center, escrito por Ken Sakamoto, pela editora Laços. Muito obrigado, cara. É um livro bacana que deve te ajudar no seu dia a dia. Também recebe a nossa caneca do nosso programa, com o patrocínio da Bispro e também do TV Call Center. Naquela câmera, para o seu internauta, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Eu quero agradecer a todos os internautas, muito obrigado pela audiência, agradecer o Ricardo, a Bispro e a TV Call Center por toda a oportunidade, pelo convite, agradecer aí a minha família, a minha esposa, a minha filha, pelo apoio, agradecer o pessoal lá da Fiusa Consignado também, que estão lá fazendo um trabalho excelente em home office também, estão aprendendo lá a trabalhar em home office. Agradecer aqui Mais Valor pela oportunidade, por estar aqui, o pessoal do Banco do Brasil, o SMS Santander, mandar um abraço para o Antônio Jordão, José Roberto, Celso Fernandes, são as pessoas que atualmente eu trabalhei e me ajudaram a aprender e desenvolver um pouco mais na área de call center. Mandar um beijo para a Cris, né? Uma grande parceira nossa, Júlia Almeida, mandar um beijo para a Sônia, que na TP lá me ajudou bastante, me deu alguns horizontes diferentes do que eu tinha na época, e agradecer a todos vocês pela audiência. Muito obrigado, viu? Internautas, com agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Bispro, a Uso Digital, Plano B Web, e agradecimento a esse profissional, Williams Henrique de Oliveira, gestor de vendas do grupo Aqui Mais Valor. Nós chegamos no final de mais um programa TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.